Mas eu preparei uma aula para vocês, revisão de salgados, e no final eu vou ensinar vocês a ficha técnica, e eu queria que apresentasse uma ficha técnica a mais simples possível. Até se fosse de um ovo, queria que vocês me apresentassem essa ficha técnica com a gramatura do sal e etc. O importante é ter, no mínimo, 2 ingredientes. A ficha técnica ela é muito importante, vocês sabem disso, né? Eu bato muito nessa tecla e aí é preciso a gente ter essa consciência. Mas antes de eu começar a falar de salgados, eu quero falar uma coisinha que eu separei aqui para vocês, né? Que é muito bom encontrar vocês online, certo? Vocês se adaptarem a esse tipo de plataforma, porque o nosso tempo ele está caminhando para isso, né? Cada vez mais as coisas estão ficando digitais e nesse tempo de crise, quem tem iFood está se conseguindo burlar nessa crise, está conseguindo ali se manter de pé. Então, quando vocês assumem essa proposta de ter essas aulas online, eu acho muito interessante, porque quer dizer que vocês estão dizendo sim ao mundo digital, né, às plataformas digitais. E tem uma frase de Bill Gates muito famosa, que eu vou até ler para vocês. Em alguns anos, vão existir 2 tipos de empresa. As que estão na internet e as que estão fora dos negócios. Então, é muito importante mesmo vocês estarem atentos para isso. E não só em aulas, né? Mas cada vez mostrarem mais ainda a sua empresa na internet. E outra coisinha que talvez que eu separei aqui para vocês é para a gente não ficar triste, né? Nesse momento de crise que a gente está passando, porque é tudo questão de tempo, certo? Tudo vai passar. E hoje a gente vai ter uma aula teórica. Eu sei que é bem difícil a gente ter aula teórica no Instituto Mix, porque a gente parte mais para a prática. A gente tem o nosso momento inicial de aula teórica, bem no começo da aula, onde a gente apresenta o conteúdo. Mas hoje a gente vai ter uma aula 100% teórica e isso é muito bom, né? E conhecimento teórico, ele é excelente. Eu digo muito para os alunos que hoje em dia eu me alimento muito mais de conhecimento teórico do que do próprio conhecimento prático, né? E o sucesso, ele realmente, a fórmula do sucesso, como tem um conhecimento teórico, né? Depois ele vem a habilidade, depois ele vem a ação e a persistência. E a gente soma tudo isso, multiplica pelo tempo e vem o sucesso. Então é preciso a gente ter essa consciência aí de que é preciso teoria e nesses tempos aí que a gente vai ter essas aulas online, eu vou clicar muito nessa tecla da teoria, tá? E vocês lerem muito a apostila. Tá todo mundo com a apostila em mãos? Façam um okzinho aí com a mão. Não tá. Não tá com a, né? Ô, gente. Vamos, quem tá com a apostila? Cecília tá com a apostila. Alexandre tá com a apostila. Pronto. Todo mundo vamos abrir na página aí de salgados fritos, por favor. Lídia tá folheando aqui, que eu tô vendo. Jaqueline. Todo mundo ok? Isso aí. Pronto. Tá? Vamos dar só uma lida aqui nessa primeira parte do trabalho. Desenvolver com massas é um processo mais complexo do que se parece. Não é apenas a mistura dos ingredientes para a obtenção de um produto final. O trabalho com massas deve ser visto como um processo técnico onde química e física são profundamente ligados. Coisas como tempo, temperatura, matéria-prima são intrinsecamente ligados. A grosso modo, existem 3 processos ligados à mistura de uma massa: mistura dos ingredientes, obtenção da massa, trabalho e desenvolvimento da massa.
Muita gente pensa, quando se trata de salgado, pensa que é uma coisa muito boba, né? Afinal, é só misturar uma massa é, e botar para fritar ou botar para assar. Mas nas nossas aulas, vocês viram que o processo não é só esse, né? Às vezes ele chega a ser bem mais complicado do que aparentemente é, ainda mais quando se trata de salgados de forno, tá certo? Então, para a gente lidar com os salgados, principalmente salgados de fornos, eles são muito químicos. Então, a gente usa aditivos químicos como o próprio fermento. A gente briga um pouquinho de química quando eu coloco açúcar na massa e ele vai alimentar o meu fermento para que minha massa venha a crescer. Então, sabendo disso, a gente tem aí um bichinho que está sendo alimentado, né? Um organismozinho ali vivo que está sendo alimentado para ele crescer, gerar o processo de fermentação e aí a gente ter uma massa mais fofinha e mais consistente também. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês em relação ao salgado de forno é a questão da hidratação. Isso ficou bem claro para vocês na aula. Quanto mais hidratado a massa, melhor. Sim, façam um joinha. Quem está tentando fazer os salgados de forno? Quem já fez? Levantar um joinha aí. Jaqueline, não. Gislaine, sim. Sim, deixa eu ver mais aqui. Alexandre, ok? Já fez salgado de forno. Cecília não está presente. Karine, não consigo ver o rosto dela. E ainda a Érica. Não me aparecem aqui, tá? Mas, gente, é importante que vocês fiquem atentos para essa questão da hidratação do salgado de forno, porque ele vai ser colocado em uma temperatura bastante alta, em uma massa que, comparada à massa do salgado frito, ela tem bem menos quantidade de água, bem menos quantidade de líquido, tá certo? Então, por isso é importante a gente ter essa noção da hidratação da massa do salgado de forno. Voltando aqui para apostilas, na parte de glúten, né, um pouquinho mais abaixo, o que é o glúten? O glúten é o resultado de um processo de mistura. A farinha de trigo tem duas proteínas chamadas glutenina e gliadina. Essas proteínas combinadas com a água formam uma substância elástica, o glúten. Então, junto com a água, junto com essa hidratação e o processo que a gente vai dar à massa, né, vai ser a sova, seja na mão, ou seja numa masseira ou numa batedeira, a gente vai quebrar essa farinha até aparecer essas duas substâncias, que é deixa eu ver aqui, a glutenina e a gliadina, para aparecer e desenvolver o glúten. O glúten é que vai dar a elasticidade na nossa massa, tá bom? E é o bichinho principal para a gente ter um salgado de sucesso. Agora vem uma parte mais principal ainda. Quando eu trabalho demais essa massa e minhas mãos estão quentes e eu consigo passar a temperatura da minha mão para a massa, eu posso matar o meu fermento, tá? O fermento acima de 25 graus, ele morre. E aí, se ele morrer, não tem nada que você possa fazer a não sei nem sei o que é que dá para fazer quando você faz um pão e o fermento morre, tá? Algumas pessoas nos processos de panificação a longa escala, quando o fermento morre, volta essa massa, pega uma parte dessa massa e mistura a uma massa que vai ter um batimento novo, só para não perder, entendeu? Para ter um pouco ali de aproveitamento. Mas um processo de pequena escala, quando você mata o seu glúten, não tem para onde correr, é realmente perca, tá bom? Os meus alunos que tiveram aula, vocês todos tiveram aula comigo, sabendo disso, já é capaz de produzir qualquer tipo de pão, né, sem nenhum problema, tá? Então, eu fico muito feliz de ter conseguido passar essa informação para vocês em relação ao fermento, hidratação, para quando chegar lá na Páscoa e vocês possivelmente se arriscarem a fazer um panetone, quem sabe, ou ver vídeos tutoriais, ou pegarem receitas na internet, ou de repente fazer alguma capacitação, soar mais fácil para vocês esse processo um minutinho.
soar mais fácil para vocês esse processo da panificação, tá bom? Então, para fazer um salgado de forno ou um pão, que é basicamente isso, a gente precisa de duas coisas: ativar o glúten. O glúten ele é alimentado através do açúcar. Depois, o glúten não, o fermento, ativar o fermento, que é alimentado através do açúcar. Em seguida, trabalhar essa massa, que é a farinha de trigo, que contém o fermento, e trabalhar o ponto de ela quebrar a proteína, de ela quebrar, né, e trazer para a gente dois tipos de proteína, onde vão formar o glúten. Esse glúten ser elástico, para quando o fermento começar, né, a soltar os gases, crescer e essa massa crescer junto com o fermento. E aí a gente tem um pão super fofo. E quanto mais hidratado tem o pão, mais ele vai estar aquele pão molhadinho por dentro, aquele pão fofinho, e não vai estar um pão seco, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai passar para os slides. Ian, hello. Pronto. Um minutinho aqui. Deixa eu posicionar a tela de vocês. O que são salgados? Salgado, ou salgadinho, é o nome que se dá a aperitivos que podem ser pastelzinhos fritos ou assados no forno de carne ou queijo, além de queijos e embutidos em pedaços ou fatiados. Gente, vocês se lembram da massa levedada? Ok? Todo mundo lembra da massa levedada? Se eu pegar uma massa levedada e tirar o meu fermento, eu pego minha massa levedada, tiro o meu fermento e adiciono uma parte, vamos supor que eu vou precisar de 200 ml de... Só tirar meu WhatsApp daqui. Enfim, deixa. Vamos supor que eu vou precisar de 200 ml de leite. Desses 200 ml de leite, eu coloco 50 ml de cachaça, o restante de leite. E não coloco o meu fermento na massa levedada. Não coloco o meu fermento. E aí eu abro essa massa muito fininha. E aí eu tenho uma massa de pastel. Tá certo? Então, se vocês quiserem fazer essa massa de pastel, é só vocês pegarem os ingredientes da massa levedada. Obviamente, vocês não vão colocar água, leite na massa. Vocês vão colocar água. E 50 ml de a cada 200 ml, vocês tiram 50 ml e colocam de cachaça. Professor, para que a cachaça? A cachaça, em muitos processos de salgado, é que vai dar a crocância, tá bom? Então, a cachaça vai funcionar exclusivamente para isso. Então, hoje, vocês já sabem fazer um salgado de forno, um salgado frito e uma massa de pastel, né? Então, aí já dá para desenvolver alguns tipos de produtos. É muito importante lembrar que a massa de pastel é uma massa bem complexa, tá? No sentido de armazenação. Se você não colocar uma quantidade boa de farinha de trigo na massa, quando for armazenar uma em cima da outra, ela pode grudar. Então, o interessante é fazer uma camada de pastéisinhos ou pastéis, colocar o plástico filme em cima, farinha de trigo e pastel, tá? Para assim elas não grudarem. Uma vez, quando eu era bem leigo, eu fui fazer um evento e eu não fiz isso. Quando eu cheguei no evento, os meus pastéis estavam destruídos. E a gente tinha feito pastel de peru, eu acho, de carne de peru. Menino, foi uma onda, a gente, enfim, né? E outra coisa, o pastel ele precisa de ingredientes secos. Ou seja, se você vai fazer um frango, o frango tem que estar devidamente bem seco. Carne moída, bem seca, tá certo? E você vai dar a cremosidade usando requeijão ou queijo mussarela. Entendidos? Os salgados, voltando aqui para a nossa leitura, os salgados estão enraizados na cultura dos aniversários e festividades. Os mais populares são as empadas, coxinhas, esfirras e, em Portugal, o tradicional bolinho de bacalhau, né? Hoje em dia, as grandes festas, né, da mais alta elite, elas ainda assim consomem salgadinhos. Agora, claramente, com a nova roupagem, né? Eles pegam as mesmas massas e dão uma nova roupagem. Por exemplo, eles pegam a massa de empada e faz uma panelinha. Você já viu as panelinhas de empada? Pronto. Algumas pessoas já viu.
Depois eu me lembro que eu enviei a foto para vocês. E assim eles vão variando, né? Sabendo disso, a gente consegue se encaixar o mesmo salgado em vários tipos de esferas, né? Só vai mudar ali a forma como vai consumir. Todo mundo consome salgado, até mais do que bolo, do que um brigadeiro, quem sabe. Mas o que vai mudar é a proporção, o tamanho, a forma que vai estar trabalhando, tá bom? Pode passar o slide, Jean, por favor. Como ter sucesso na venda de salgados? Primeiro, tenha um diferencial. Coxinha, bolinho de queijo, risoles, ok. Tudo que você faz é uma delícia e agrada o paladar de todos os seus clientes. Mas que tal ter algo a mais? Se diferenciar dos concorrentes e conquistar ainda mais o público? Faça uma pesquisa e descubra novos sabores que estão em alta. Invista também em salgados veganos, vegetarianos, sem glúten, que atendem pessoas com restrições alimentares ou dietas mais rigorosas. A gente sabe que os salgados eles têm a validade de 3 meses, 90 dias. Se você não conseguir vender um salgado em 90 dias, aí a gente vai ter que voltar para um cursozinho de venda, tá? Mas a gente pode estocar esses salgados sem glúten, salgados vegetarianos, tá? Você já tem a base. Exemplo, eu tenho um salgado frito. Eu sei que para eu ter o meu salgado frito, eu preciso de quê? De farinha de trigo, de um líquido. Esse líquido pode ser leite ou pode ser água, né? E uma gordura, que é a margarina, que é a manteiga e etc. Então, como é que eu transformo esse salgado em um salgado vegano? Fazendo a substituição do leite. Eu posso substituir pelo leite vegetal, pode ser um leite de soja, um leite de amêndoas, ou pela própria água, tá? A margarina, como é que eu faço? Eu faço também a mesma substituição, né? Tem a manteiga de coco, né? Que é de fácil acesso hoje em dia, tá certo? E aí a gente vai conseguindo brincar com essa nossa cartela. Professor, e o recheio, né? O Ian brinca muito comigo, mas o recheio de caju, ele é maravilhoso, né? Então, vocês desidratam o caju, pegam o caju, espreme o caju todinho para ficar só a fibra dele, bem sequinho. Quando vocês espremerem, vocês vão ver que vai ser tipo um frango, tá? E aí vocês temperam como se fosse um frango normal. Claro que sem o quinol, sem essas coisas, né? Porque aí tem proteína animal. Mas vocês vão temperando e aí vocês vão ter uma carne maravilhosa. Então, isso é uma opção, mas a gente tem 1 milhão de outras opções. Assim também como fazer a substituição de uma manteiga sem lactose e por aí vai, para a gente ter uma cartela maior. E tudo isso a gente consegue manter por 3 meses, tá bom? Voltando para a nossa leitura, abrangendo também esses consumidores, você conseguirá conquistar até os clientes com paladares mais exigentes e assim aumentar a sua venda. Além disso, você também pode oferecer a seus clientes diversos sabores gourmets e sabores regionais, típicos da cultura brasileira. Então, assim, carne seca é uma cultura brasileira, regional, muito de fácil acesso para a gente. Então, dá para a gente brincar bastante com os sabores, né? E aí entrar mais um pouquinho dentro da nossa cultura. Gente, vender arroz com ovo é muito bom, né? É muito bom você vender o tradicional, mas é preciso você vender um pouquinho ali do que foge do padrão. A minha mãe, ela passou a vida toda vendendo bolo caseiro, bolo caseiro, bolo caseiro. E ela não vende, ela vende bolo mole, o bolo branco e o bolo de chocolate, só isso. Né? E o bolo dela não é barato, o bolo dela é R$ 40 de 1 quilo e pouco. Então, assim, os clientes dela estão no ponto que estão, mas os clientes da senhora enjoar, né? E aí ela é tão fechada nessa ideia que ela não se permite nem fazer um bolo de cenoura, porque já é demais para ela, né? Então, assim, é preciso a gente abrir novos espaços para a gente entrar em novas esferas e atender as, ao no, no- divulgue muito bem o seu produto. Sabe aquele velho ditado, a propaganda é a alma do negócio? Ele também vale para aumentar a sua venda de salgados. Afinal, quem não é visto, não é lembrado. Dedique-se um tempo para publicar nas redes sociais,
nas redes sociais fotos e demais descrições sobre os seus produtos, opções de entrega, valores, promoções, entre outros. Eu vou usar mais uma vez o caso do exemplo da minha mãe, porque ela é muito fora das redes sociais, ela se encaixa muito bem nisso. Estou começando a criar o Instagram da minha mãe na rede social e publicar, vez por outra, algumas fotos. O número de pedidos dela aumentou consideravelmente, ela não tem quase nada de seguidores, só porque ela está se mostrando na internet. Então, assim, se você está parado às vendas, divulgue, mostre. Não precisa criar uma rede social, mas você tem um WhatsApp, né? Se vocês que estão conectados aqui comigo agora, neste momento, que tem internet em casa e estão sem vender, às vezes você tem que ver se você está sem vender porque realmente você não precisa vender, porque você tem condição de se manter, ou se você tá acontecendo algum problema, tá? Por quê? Porque esse canal que a gente tem aqui, do jeito que eu tô apresentando para vocês um produto, que é a minha aula, que vocês estão comprando, vocês podem estar apresentando o produto de vocês para outras pessoas, né? De um acesso muito mais fácil, que é o WhatsApp. Então, persistam nessa ferramenta. Aproveite também o bom boca a boca, pedindo para clientes e amigos divulgarem seus salgados entre suas redes de contato. Ah, e outra dica. Aproveite a embalagem dos seus salgados para fazer propaganda do seu negócio. Faça panfletos, cartões de visitas e sempre envie junto com as encomendas. Isso facilita que o cliente tenha o seu contato sempre à mão. E ainda divulgue para outras pessoas. Ian, por favor. Invista nas datas comemorativas. Ah, esqueci. Gente, aquelas embalagens de quentinha, pequenininha, são excelentes para fazer torta de frango, tá? Já tem casos de alunos que estão fazendo a nossa torta de frango e estão vendendo bastante, né? Congela a bicha lá que dá certo, fica deliciosa, não tenham medo, viu, de congelar, fica maravilhoso e tenham em sua geladeira 3 meses. Eu estou começando a me movimentar a minha cabeça para ver se eu consigo eu mesmo fazer algum tipo de produção que eu tenha sempre congelado. Talvez isso demore a sair do papel, sair da minha cabeça para ir para o papel para depois eu colocar em prática. Mas a minha rotina não permite que eu trabalhe em produção. Mas eu posso separar um dia da semana para produzir e deixar congelado, né? E assim, consistindo nos mesmos sabores e tudo, e eu ter ali uma renda extra, baseado numa coisa que eu tô dando aula para vocês, tô dando, fazendo outra coisa, ou tô não fazendo nada, e tá gerando ali dinheiro, porque eu separo um dia da semana para trabalhar, congelo tudo, o cliente vai pedindo, eu vou só alimentando ele. A dona, ó, gente, a dona Ana ali, lembram dela? Tô vendo aqui. É... Invista nas datas comemorativas. Aproveite dias especiais como Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoas, final de ano, Copa do Mundo, Olimpíadas e muitos outros eventos para sugerir a seus clientes comemorações tendo como cardápio seus salgados. Gente, as pessoas não perdem a oportunidade, não perdem. Essa semana eu estava vendo o jornal e fizeram um brigadeiro como se fosse o coronavírus. Vocês têm noção disso? Quem viu? Alguém chegou a ver no jornal um brigadeiro de como fosse o coronavírus, né? Eles botaram umas miçanguinhas, uns granuladozinhos. E eu fiquei, gente, as pessoas não perdem a oportunidade. Quem quer vender, arruma um jeito, né? Dá-se um jeito. E as datas comemorativas são exemplos para isso, né? É Dia das Mães, Dia dos Pais, talvez o coronavírus se torne um marco aí na nossa história, ao ponto de as pessoas se lembrarem como, sei lá, um refúgio, um período muito difícil. Então, aproveitem essas datas para vocês. Volta ao slide, Jean. Aproveitem essas datas para vocês ganharem dinheiro, tá? Volta ao slide, Jean, por favor. Então, que foi isso, Ian? Vamos lá. Mais um para frente, por favor. Mais um slide para frente, Ian.
Vale, meu Deus. Ian? Pera aí, gente. Ian, mais um slide para frente. Pronto. Aproveite o bom boca a boca, a outra dica a gente já falou. Mais outro slide para frente. Outro slide para frente, Ian. Pronto. Você pode... Volta. Gente, volta aí a um slide, por favor. Ian. Volta. Não, voltar um slide. É o 3. É o item 3. Isso. Aí. Isso. Você pode, inclusive, fazer pacotes e promoções exclusivas para atender a esses eventos. Outra opção são os combos sazonais para eventos específicos. Neste caso, as embalagens usadas para eles podem ser feitas com sua logomarca e logo dos eventos. Mais uma vez, voltando ao pedido que estamos passando, as pessoas não têm mais festa para fazer, gente. Não tem mais festa. Ninguém faz mais festa, não pode reunir, né? E aí, o que é que as pessoas estão fazendo? O kit família. Bolinho para 5 pessoas, salgado, porção para 5 pessoas. Ou seja, as pessoas, nós seres humanos, somos muito camaleão. Então é preciso a gente, né? Não consigo mais vender bolo para 20 pessoas, vende para 5, vende fatia, salgado, a mesma forma, tá? Pode passar, Ian. Um minuto. Certo? Faça seu cliente se sentir especial. Fidelizar clientes também ajuda a aumentar a venda de salgados. Assim, toda vez que eles precisarem desse tipo de produto, será de você que ele irá lembrar para fazer a encomenda. O mesmo vale quando alguém pedir uma indicação a ele. Por isso, invista nesse relacionamento e faça com que ele sinta que é verdadeiramente único para a sua empresa. O envio de uma mensagem, uma data especial, um pequeno brinde ou um bônus, uma encomenda bônus em encomenda, desconto por fidelidade, são apenas alguns exemplos de benefícios que você pode dar ao seu cliente sem gerar custo para a sua empresa e ainda garantir pedidos. Uma vez conversando com o empresário, ele me falou assim: Felipe, como é que a gente vai começar uma empresa já dando bônus? Como é que a gente vai começar uma empresa já dando benefícios para os nossos clientes? Hoje em dia, gente, a concorrência é tão grande que é preciso a gente abrir a mentalidade para isso. É preciso a gente dar alguma pontinha. Hoje em dia não é só a gente que ganha, tá? O cliente também deve ganhar em relação a isso. Cada vez mais as vendas por balança, por peso, por tara nas padarias está, como é que eu posso? É muito bom para o empresário, mas para o cliente não é bom. E o cliente começa a observar aquilo, né? Ao invés, tanto que nas padarias, se eu colocar um bolo por fatia, ele vende muito mais do que eu colocar a peça do bolo inteiro e colocar o cliente tirar a fatia para pesar para ele pagar, mesmo que dê o mesmo preço. Então, é preciso a gente abrir uma brecha para o nosso cliente também se sentir lisonjeado. Quando eu falo dessa questão da padaria, de peso e balança, é porque hoje em dia, mas já está mudando um pouco. Os empresários não querem perder mais nenhuma grama. Aquele granulado que fica ali do lado, que é 1 grama, ele quer que você pague por aquilo, né? E na balança isso vai bater para o cliente, tá? Mas algumas casas já estão mudando um pouquinho essa lógica aí, tá? Pode mudar, Ian, por favor. Slide 5. O que iremos aprender? Pode passar, né? Então, aqui é mais uma voltinha sobre o mundo dos salgados. Use a criatividade, não fique preso aos salgados tradicionais. Faça pesquisa sobre os novos recheios e tendências de mercado. Sonde seu concorrente. Gente, isso é fundamental. Sondar o seu concorrente. Converse com seus clientes e busque novidade a todo momento. Pode passar, Ian?
Aqui a gente tem algumas coisas que dá até saudade de comer, que a gente fez em aula, né? O salgado fechado, forno, tem quiche, tem a empada. Olha, lembra do nosso recheio, gente? Cremoso, né? Então, é isso. Dá muita saudade. Pode passar, Ian. As pizzas que nós fizemos, pão batata, né? Então, a gente tem aqui a gente tem uma borda de coxinha, que é a mesma borda que faz a borda vulcão, né? A mesma forma que faz a borda vulcão, faz a borda coxinha. Pode passar. Tem um croissant, esse croissant bicolor. Pode passar. Aqui já é o modo de preparo. Ian, coloca para mim a ficha técnica, por favor. Tá bom aí, ô Cecília? É gostoso? Professor, um minutinho, tá? Ah, ok. Todo mundo tá ouvindo bem? Gente, que coisa linda, a carinha, a Kelly, não tinha visto ainda. Primeiro. Felipe, tu mandou pro inham.instituto Mix, né? Isso. Meus amores, enquanto o Ian faz essa busca pela receita, todo mundo está com caneta e papel em mãos. Se sim, dá um joinha. Todo mundo está com caneta e papel em mãos. Eu vou passar uma receita para vocês e eu queria que vocês anotassem essa receita. Pode ser? Eu vou passar a receita agora. Um bolo de cenoura, tá? Aí muita gente... Felipe, Oi. assim que você terminar com a ficha técnica, me chama que aí eu volto aqui no computador para tirar e colocar o slide, viu? Tá bom. Vamos lá. Muita gente vai falar, eu já sei fazer bolo de cenoura, né? Eu sei, você sabe, mas eu quero que você anote essa receita aqui. Ingredientes: 2 quilos de açúcar. Ingredientes: 2 quilos de açúcar. Por favor, ao invés de 2 quilos, coloquem 2.000 gramas de açúcar. 2.000 gramas de açúcar, tá? Toda ficha técnica, toda caderno de receitas profissionais, elas devem ser em grama, ml ou unidade, tá certo? Grama, ml ou unidade. Nunca em quilo, tá? Ingredientes: 2.000 gramas de açúcar. O próximo ingrediente é 2.400 2.000 gramas de cenoura picada e descascada. 2.000 gramas de cenoura picada e descascada. Gente, vocês estão gostando dessa aula? Pode falar. O próximo ingrediente é 300 gramas de fermento químico. O próximo ingrediente é 400 ml de leite. O outro ingrediente é 1 quilo não, 1,2 ml de ovos. Essa pegou. Professor, Oi?
Qual é o... Antes dos ovos é o leite? Quanto de leite? 400 ml de leite. Em seguida, 1.200 ml de ovos. E o último item é 1.600 ml de óleo. 1.600 ml. Oi. Eu não consegui acompanhar, então eu vou só escutar. Ah, tava almoçando, né? Não, eu tô merendando. Ô, coisa bonita. Ainda é pior, né, Sal? Mas eu não posso ficar sem comer, é diferente. Bom, depois eu vou escutar. Ok? Todo mundo ok? Agora a gente vai para o modo de preparo. No liquidificador, bater cenoura, ovos, açúcar e leite. No liquidificador, bater cenoura, ovos, açúcar e leite. Ok? Professor, eu tô com uma dúvida. Oi? Depois do leite nos ingredientes é o quê? 1,2 litro de ovos. Tá? Modo de E o óleo? preparo. E o óleo é 1.600 ml de óleo. Tá, obrigada. Modo de preparo. No liquidificador, bater cenoura, ovos, açúcar e leite. Depois de triturado na batedeira a cenoura, acrescente o óleo para misturar, apenas misturar. Depois de triturado a cenoura, acrescente o óleo apenas para misturar. Em seguida, finalize e acrescente a farinha com o fermento, tá? Em seguida, finalize e acrescente a farinha e o fermento. O que é que tem de diferente nessa receita? O leite. O leite. Estranho, né? Uhum. E o que é que tem de mais diferente ainda nessa receita? Talvez não Medir tanto os quanto... ovos em ml. 1,2 litro de ovos em ml. E tem outra coisa também interessante. O óleo, a gente não bate o óleo, Isso, só né? mistura. Só mistura, exatamente. Para quê? Para ficar mais fofo o bolo e ele ficar mais molhado ainda. O óleo mistura sem estar no liquidificador, né, professor? Vai com o bolo. Isso. Bater ovos, açúcar e leite. E a cenoura. Aí depois você coloca o óleo e mistura sem liquidificador, tá? Com a colher, misturar com a colher. Em seguida, acrescente a farinha e o fermento. Pode ser farinha com fermento? Nesse caso, não, tá bom? Tem que ser o fermento separado. Como é que... Você já viu que isso aqui é uma receita bem grande, né? Porque essa aqui é uma receita que a gente usa numa fábrica. Uhum. E olha como é que essa receita está escrita para mim na ficha técnica. No liquidificador, bater cenoura, ovos, açúcar e leite. É um liquidificador industrial, ele só tem uma velocidade. Depois de triturar a cenoura, leve para a batedeira na velocidade 1. Por quê? Porque a batedeira deles lá é do tamanho do meu quarto, se duvidar.
Então, eu posso bater as minhas... eu posso deixar minha massa ali dentro e na velocidade 1, o aro dela é tão grande, o ferro que bate, que quando eu coloco na velocidade 1, ela não faz a função de aerar a massa, e sim só de misturar. Tá? Então, leve para a batedeira na velocidade 1. Acrescente o óleo para misturar. Continue na velocidade 1 por 20 segundos. E finalize e acrescente a farinha na velocidade 1 por 15 segundos. Né? Então, são receitas muito metódicas, né? Dizendo até a velocidade, a quantidade de tempo para a máquina bater aquela receita. Mas como estamos falando de uma pequena produção, que é com vocês, a primeira tarefinha é diminuir os ingredientes em 75%. Vocês vão pegar primeiro grama de açúcar. Um minutinho para eu calcular aqui para vocês, para dar um exemplo. Vocês vão pegar 2.000 gramas de açúcar menos 75%. Ao invés de vocês usarem 2.000 gramas de açúcar, vocês vão usar 500 gramas de açúcar, tá? Para todos os itens, vocês vão tirar 75%. Para todos os itens. Tá bom? Ok. Feito isso, vocês vão fazer isso com todos os ingredientes. E quando chegar lá nos ovos, os ovos ele pede 1,2 litro de ovos, menos 75%, vai dar 300 gramas de ovos. Quanto é 300 gramas de ovos? 2, 4, 6 ovos grandes. 6 ovos. 6 ovos, tá? Cada ovo tem em média 50 gramas. Então, vocês podem usar a medida na ficha técnica de 6 ovos, tá? A tarefinha da semana, qual vai ser? Preencher no nome produto, na ficha técnica, que eu vou enviar para vocês. Tá vendo aí? Ficha técnica. Uhum. Na parte de produto, você vai colocar bolo de cenoura. Na parte grupo, você vai colocar confeitaria. Subgrupo, eu explico na próxima aula. Certo. Insumo, você vai colocar todos os insumos que você vai utilizar. Açúcar, farinha, cenoura, fermento, leite, ovos e óleo. Todos em ml ou grama e apenas os ovos em unidade. Isso em grama, tá? Em seguida, vocês vão colocar o valor da unidade lacrada. O valor da unidade lacrada, tá certo? Se vocês estão usando 500 gramas de açúcar, vocês vão comprar o açúcar de quilo, não é isso? Então, vocês vão colocar o preço do açúcar no quilo. E se o açúcar for R$2, aí na quantidade a ser utilizado, você vai colocar 500 gramas, que é o que você vai utilizar para a receita. E do lado tem valor da quantidade utilizada, que é referente aos 500 gramas. Se o açúcar, 1 quilo de açúcar é R$2, o valor que você utiliza, a quantidade que você utilizou foi 500 gramas, então o valor da quantidade é R$1. E eu quero que vocês façam isso para todos os ingredientes. Açúcar, farinha de trigo, cenoura, fermento, leite, ovos e óleo. Entendidos? Sim. Entendidos? E na próxima aula, a gente vai finalizar. Um minutinho aqui. Eu queria que o Ian subisse um pouquinho a tela para os alunos acompanharem. Deixa eu ver aqui se o problema sou eu. Não. Eu queria que o Ian subisse um pouquinho a tela para ver o final da ficha técnica. Hello. Vou descer agora, viu? A tela, porque a tela tá no computador, eu tô no celular.
Felipe, você tem 5 minutos. Tá, eu tô terminando já. E aí, gente, no final, vocês vão só preencher os preços, tá? Referente a cada produto, a quantidade. O peso final cru que tem aí embaixo na ficha técnica, vocês vão riscar, porque não é esse, tá? Mas se quem fizer essa receita, quando vocês baterem no liquidificador, quando finalizarem tudo, vocês colocarem na forma, vocês vão pesar o peso dela cru e depois vocês vão pesar o peso rendimento. Depois que saiu do forno, depois que assou, quanto foi que ficou de rendimento. Entenderam? Não entenderam? Sim, entendeu? Eu entendi. Pronto. E vão fazer só isso, tá? E o total, se vocês quiserem somar o total, vocês vão somar. Aí embaixo tem preço final, que é igual ao preço total mais gastos imensuráveis. Isso aí eu vou explicar na próxima aula, juntamente com a pesagem 1, pesagem 2, pesagem 3, tá certo? Peso final, rendimento, valor, eu vou explicar na próxima aula, tá? Eu vou enviar isso aqui, eu vou ver com o Ian se dá para enviar já pelo portal do aluno ou se eu vou ter que enviar pelo WhatsApp, tá? Mas se Deus quiser eu vou conseguir enviar pelo portal do aluno, se já tiver tudo ok. Tá certo? Esta foi a aula de hoje. Gostaram? Felipe, Oi? na ficha técnica tem aqui esse gasto imensurável, né? Ele é o que tu vai mostrar na outra aula, mas por que tem 35%? Porque é o tanto que eu escolhi. Ele é opcional. Você pode escolher 35, 45, tá? E na próxima aula eu explico por que eu escolhi 35, tá bom? Uhum. Ok. Tá certo? Gostaram da aula? Mesmo. Pronto. Quem quiser fazer a receitinha, quem tiver condição de fazer, ou tiver tempo, tiver os insumos, tá? Se possível, façam, me mandem foto. Me digam também se vocês tiveram alguma dificuldade e principalmente se vocês notaram diferença ao fazer um bolo de cenoura com óleo ou com leite, tá certo? Com leite. E ver se vocês notaram alguma diferença também nessa questão da mistura do óleo. Misturar o óleo depois, não bater ele, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Obrigado pela aula de hoje, foi maravilhosa. Não se esqueçam que próxima segunda-feira a gente se encontra novamente por essa plataforma, viu? Obrigada, Lia. Tchau. 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 Tchau.